Boa noite, prezados. Irei mediar o painel 6 do segundo Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana. O tema do painel é o papel da jovem advocacia na luta pela efetivação do direito à justiça. Teremos como palestrantes Bruna Suassuna, Tiago Eloy, Pedro Marques e Otton Dantas. Sou Dione Tavares, advogada, especialista em processo civil e presidenta da OAB Jovem, subseção de Senhor do Bonfim, Bahia. Iniciaremos a primeira palestra com a doutora Bruna Suassuna, advogada, pós-graduanda em Direito Previdenciário, presidenta da Comissão da Jovem Advocacia da subseção de Itaberaba, procuradora jurídica da Itaprev, Itaberaba Previdência, com o tema Principais Desafios do Jovem Advogado. Passo a palavra agora para a doutora Bruna Suassuna. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Dione pela condução dessa palestra, desse painel. Gostaria de saudar inicialmente toda a jovem advocacia na pessoa da presidenta Sarinha Barros. Gostaria de saudar também meus colegas aqui do painel, doutor Tiago, doutor Otton, e dar início à minha fala. Eu escolhi esse tema porque acredito eu que tenha passado por todos esses desafios que eu vou conversar aqui com vocês. São desafios recorrentes na vida do advogado jovem, do advogado que acaba de ser inserido no mercado de trabalho. E eu tenho uns 5 anos e alguns meses de carteira da ordem. Eu pontuei alguns pontos para alguns tópicos para falar com vocês, tá? Então, eu gostaria de dar início à minha fala trazendo o primeiro desafio, que eu acredito que seja o mais importante, que é a questão da pouca experiência. Todo jovem advogado, quando ele ingressa na sua carreira, quando ele inicia a sua carreira, quando ele se insere no mercado de trabalho, a maioria deles, digamos assim, entra sem quase nenhuma experiência, pouco ou às vezes na falta total de experiência, a não ser aqueles advogados que já vêm de alguma família que tem um escritório de advocacia, filho de algum advogado, advogada, desembargador, etc. e tal. Fora essas pessoas que têm esse privilégio de ingressar no mercado de trabalho já através de algum familiar, tá, que vai nortear e tudo mais, vai dar oportunidades, muitas vezes ele já entra na advocacia com alguns clientes, alguns contratos e tudo mais. Como isso é uma pequena parcela, digamos assim, a grande maioria, ela entra completamente perdida, né? A grande maioria, ela entra sem experiência e em busca de um espaço na advocacia. E isso acontece aqui na Bahia, como acontece em outras regiões do país. Então, ao meu ver, essa experiência, ela só pode ser adquirida, os advogados que conseguem adquirir esse tipo de experiência antes de começar a vivenciar a advocacia são são os estudantes que conseguem estagiar, tá? Então, eu estagiei desde o 3º semestre de faculdade, eu tive o privilégio de estagiar tanto em órgão público quanto em escritórios particulares, tive também o privilégio de estagiar na área civil, na área criminal, e, por fim, tive a sorte de ser contratada no último escritório que eu trabalhei como estagiária. Então, nessa situação de experiência, eu digo que eu tive um pouco por conta dos estágios. É extremamente complicado e difícil para o estudante que não passa por essa fase, não tem essa parte prática. A gente sabe que na faculdade, as únicas disciplinas que nos dão um pouco de prática são as últimas, que chamam, inclusive, prática jurídica. Então, até 9º, 10º semestre, a gente não tem prática nenhuma. Então, você que pegou apenas a disciplina na faculdade e não teve essa oportunidade de estágio, você realmente entra no mercado de trabalho sem experiência. E aí começam as dificuldades. Quais são as dificuldades que eu acredito que sejam as piores? Primeiro, quando a gente está inserido no mercado de trabalho, a gente, obviamente, precisa começar a frequentar lugares e a lidar com outros profissionais da área do direito, magistrados, serventuários, outros colegas advogados, e eles, em sua grande maioria,
não tem tempo ou paciência para nos ajudar. A verdade é essa. Se a gente não souber quais são os nossos direitos, não souber quais são as nossas prerrogativas, não souber o nosso lugar de fala, o que pode acontecer realmente é a gente ficar coagido, às vezes, não é nem a coação total do profissional com a gente, mas é da gente não ter coragem mesmo de enfrentar, tá? Então, assim, as dúvidas surgem, obviamente, porque a gente nunca lidou com aquilo dali, e junto com as dúvidas surge também a insegurança, da gente não ter coragem de, muitas vezes, ir até um magistrado e tirar uma dúvida e perguntar, doutor, eu preciso resolver meu processo de tal e tal forma, mas não sei o que é que eu tenho que pedir ao senhor, não sei o que é que eu preciso, mas obviamente, se você tiver ali uma experiência, como eu falei, de estágio, você já vai saber mais ou menos como conduzir a situação. E a outra dificuldade que eu imagino que outros advogados recém-formados, como eu, né, de 5 anos mais ou menos de advocacia, passaram a questão do sistema, da gente lidar com o sistema da justiça, que são vários, PJE, Projude, ESAGE, são sistemas complexos, são sistemas que a gente, para poder conseguir manusear, dá uma dor de cabeça, a gente precisa realmente saber como alimentá-los, e essa questão de pouca experiência nos traz realmente essas dificuldades. Então, para mim, é o maior desafio, e primeiro desafio que eu cito aqui, do jovem advogado. O segundo desafio que eu gostaria de falar é a questão da alta concorrência. Os advogados, os estudantes, quando estão na faculdade, eles têm a possibilidade de concorrerem, digamos assim, a algumas vagas de estágio, porque os próprios professores, alguns deles, eles têm escritórios e eles recrutam estudantes para estagiarem em seus escritórios. Então, eu sempre disse que a concorrência da advocacia, ela se inicia ainda na faculdade. Enquanto ainda estamos estudando, a gente já é concorrente um do outro, apesar da gente criar relações de amizade e tudo mais, existe sim uma concorrência dentro da faculdade. Por quê? Porque as faculdades de direito no país, elas só crescem. E os escritórios, eles não conseguem suprir essa quantidade de emprego para poder colocar todo mundo que forma nos escritórios, tá? A gente sabe que o concurso público no nosso país é um tema, assim, bastante polêmico, porque não existe, é muito pouco. Então, quem realmente quer advogar precisa recorrer a escritório particular ou abrir seu próprio escritório, né? Como eu disse, o que é um óbice para quem não tem experiência. E aí, a concorrência, ela inicia justamente quando você precisa trabalhar, né? Você precisa trabalhar porque você acabou de se formar, a maioria, quando se forma, já começa a ter despesas, tem gente que faz financiamento estudantil, então, quando se forma, precisa iniciar o pagamento desse financiamento, tem famílias que cobram que o jovem advogado, assim que ingressa no mercado de trabalho, já consiga se sustentar, o que a gente sabe que é extremamente complicado. Então, a alta concorrência é um grande desafio para o advogado, porque ele precisa ingressar, digamos assim, iniciar a sua carreira, e ele se depara com uma quantidade limitada de vagas, que na maioria dos escritórios a gente sabe que paga um valor muito baixo, tá? Tanto que estamos aí na luta tentando determinar o piso. Então, pagam baixo, a maioria deles exige ainda que você tenha carro, que você tenha habilitação, que você se vista como a maioria dos advogados se vestem, quer dizer, as pessoas que já trabalham há mais tempo, que já têm condição, né, de ter determinadas vestimentas condizentes com a nossa profissão. E o recém-formado nem sempre ele consegue dar conta de tudo isso, de ter carro, de ser habilitado, de poder comprar roupas novas e tudo mais. Então, além dele lidar com a falta de vagas, com a falta de emprego, ele lida com salário baixo e com muitas exigências. Então, é outro grande desafio para o jovem advogado, tá? Não existe mais, nesse momento da nossa vida, a questão do voluntariado, né, que é o que acontece muito quando a gente busca estágio. A gente consegue, às vezes, para a experiência, para a nossa bagagem, estágios voluntários, o que, de certa forma, é uma enorme bagagem. Porém, quando a gente forma, a gente sabe que é muito complicado a gente trabalhar de forma voluntária. A gente precisa receber. Então, tem esse desafio aí da gente ter que conciliar, né, a vontade de trabalhar e com as oportunidades que surgem, que muitas vezes estão muito aquém do que a gente realmente necessita. O terceiro objetivo, na verdade, perdão, o terceiro desafio é mais
um acalento, digamos assim, para a jovem advocacia, que eu considero a rede de relacionamentos, ou network, tá? Isso é um desafio, você criar uma rede de relacionamento, sim, é um grande desafio, é extremamente difícil, tá? Porém, a gente tem a Ordem dos Advogados, que, de certa forma, nos dá esse suporte, nos dá esse amparo, tá? Por que eu digo isso? Porque dentro da Ordem dos Advogados, qualquer advogado, qualquer recém-advogado, que buscar a ordem, seja da sua seccional, ou enfim, aqui no interior mesmo, eu falo aqui de Itaberaba, então, aqui dentro eu posso falar que a ordem é muito próxima dos advogados, dos recém-chegados à ordem e dos advogados de mais tempo de carteira. Somos um grupo realmente muito unido, então eu posso falar, pelo menos aqui de dentro, que é possível formar essa rede de conhecimento, de relacionamento. A principal ferramenta que a gente tem hoje são as comissões temáticas, porque o advogado, muitas vezes, ele está perdido, ele acabou de formar, ele acabou de pegar sua carteira, e ele ainda não sabe o nicho que ele quer atuar. Então, ele não sabe se ele vai para a área previdenciária, se ele vai para a área criminal, a área civil, ele ainda não decidiu aonde será a sua área de atuação. E essas comissões que a ordem nos possibilita, nos oferece, é uma forma da gente se encaixar, da gente ter uma convivência ali com outros profissionais com mais carga que a nossa, com mais bagagem, e também de ter convivência com profissionais que estão com a gente. Eu já vi saírem muitas parcerias de advogados, os dois jovens advogados que se encontram em comissões, formam, assim, se identificam a sua área de atuação e dali abrem um escritório, e dali eles começam a ter sucesso, tá? Então, essa questão de network, de rede de relacionamento, eu digo aqui para vocês, por experiência própria, que isso pode ser possibilitado pela própria OAB, tá? E outra coisa que é importante falar, a partir do momento que você resolve se aproximar da OAB, que você se insere, que você começa a se dedicar a participar, isso lhe traz visibilidade profissional, tá? A partir do momento que você participa de uma comissão, a partir do momento que você participa de eventos como esse que a gente está participando hoje, isso nos traz visibilidade profissional. Então, a gente cria uma rede de relacionamento baseada na ajuda da OAB e esse retorno vem, justamente por conta da visibilidade que a OAB nos dá. O que é muito mais difícil de acontecer quando o advogado ele fica apenas dentro do seu escritório esperando que os clientes cheguem até ele. Bom, eu gosto de falar também sobre a questão de especialização. Apesar da gente saber que o advogado, para ser bom, não necessariamente ele precisa ser especialista, ter um título, eu acho que o advogado, para ter um diferencial, ele precisa ser bom em alguma coisa que vá levar seu nome adiante. Então, seja isso uma especialização na área que você atua, seja uma grande experiência na área que você atua, mas eu gosto de dizer que um dos desafios que o advogado ele precisa ter em mente, que ele precisa concretizar, é ter um diferencial, algo que te diferencie dos seus concorrentes. E, no meu caso, por exemplo, eu demorei de buscar uma especialização, eu busquei uma especialização mais por necessidade de atualização, tá? Então, eu precisei me especializar na área que hoje eu atuo mais, mas não foi pelo diferencial. O diferencial, realmente, que eu acho que eu tenho hoje é mais pela minha bagagem, pela experiência que eu tenho em poucos anos de advocacia. Mas, de todo jeito, eu acho que o desafio do jovem advogado é realmente buscar o seu diferencial. E, por fim, para não me estender muito, eu gostaria de falar que eu já vi que vai ser, inclusive, tema de um painel próprio, a questão das prerrogativas do advogado. A maioria, eu estou falando isso também por experiência própria, a maioria dos advogados, quando eles se formam, eles nem sabem o que é prerrogativa. Na verdade, eu aqui, na minha subseção, eu fui entender o que é prerrogativa quando eu vi um colega ter as suas prerrogativas violadas. E aí ele passou pelo desagravo e tudo mais. Então, só ali eu entendi a importância das prerrogativas. Se eu soubesse isso lá atrás, quando eu ingressei, quando eu comecei a lidar com os outros profissionais da nossa área, eu acho que eu teria ficado muito mais segura de fazer o que eu tinha para fazer, de perguntar o que eu queria perguntar, de adentrar nos lugares onde eu queria adentrar. Então, eu acho que é um desafio muito importante, talvez o mais importante, que o jovem advogado, ele ingresse
na sua carreira sabendo quais são os seus direitos? Oi. Está sem áudio. Restam 5 minutos para as considerações finais, tá certo? Tudo bem, tudo bem. Então, como eu estava dizendo, é extremamente importante que o jovem advogado ele ingresse em sua carreira, sabendo quais são os seus direitos, quais são as suas prerrogativas. E isso é facilmente encontrado no Estatuto da Ordem. Então, busca o Estatuto da Ordem, tá? O artigo 7º do Estatuto da Ordem, e vai ver lá como é que a gente dá efetividade na defesa das nossas prerrogativas, tá? Para que a gente possa atuar na nossa profissão com liberdade, sem medo. E eu acho, assim, que os advogados que estão nos assistindo aqui agora deveriam fazer isso como se fosse uma lição de casa. Eles deveriam pegar esses desafios que eu sinalizei aqui como desafios importantes e começar a buscar um mecanismo, uma forma, para que quando chegar a vez de vocês de estarem aqui no nosso lugar, vocês já estejam tranquilos e seguros com relação à experiência, com relação, na verdade, a experiência não, né? Quando eu digo falta de experiência, tá? Então, busquem se capacitar enquanto vocês ainda estão na faculdade. Tenham uma curiosidade de buscar um estágio, mesmo que seja voluntário, tá? Eu tenho certeza que vocês lá na frente vão agradecer o fato de vocês entrarem no mercado de trabalho já tendo algum tipo de prática. Eu sei que tem muita gente que precisa do dinheiro, que necessita de um estágio que seja remunerado, porque às vezes deixou de trabalhar para fazer a faculdade, enfim. Mas busquem essas experiências ao longo da faculdade de vocês para que vocês estejam mais preparados no momento de vocês entrarem no mercado de trabalho. Da mesma forma, estudem as suas prerrogativas, saibam se comportar, saibam os seus direitos, para que na hora que vocês estejam lá, chegarem lá, vocês saibam o que é que vocês podem fazer, a quem vocês podem recorrer, a quem vocês podem perguntar, vocês têm o direito de fala de vocês. Então, a minha contribuição é essa, eu espero que tenha ajudado de todo jeito, eu ainda também estou num longo caminho de aprendizado, e é isso, Johnny, eu queria agradecer a você pela condução e ao AB Jovem. Obrigada, eu que agradeço a doutora Bruna Suassuna pela participação, e agora passo a palavra para o doutor Tiago Eloy, que é advogado, presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Itamaraju, OAB Bahia, mestrando em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal, especialista em Direito Penal. O tema, a responsabilidade social do advogado. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Boa noite, Dione. Inicialmente, agradecer ao convite aqui da nossa presidenta, eu falo presida, Sarinha Barros, a diretoria, ao Lucas, o vice-presidente, Leonardo Vieira, nosso diretor de relacionamento com o interior, a qual a gente tem bastante contato, uma pessoa sempre solícita a atender as demandas do interior, tornando a capital mais próxima da advocacia. A Maílson, nosso querido amigo, diretor de planejamento, Manu Iglesias, a diretora institucional. Aos colegas presentes, a doutora Bruna, que fez uma excelente explanação do início da advocacia, realmente suas palavras se retratam a realidade. A doutor Otto, grande amigo, ao qual a gente já teve algumas oportunidades de participar de alguns eventos. E vamos falar da advocacia, iniciando com a sua função social. Primeiramente, esclarecer o fato de, para ser advogado, necessariamente, você passa por um curso de 5 anos se tornando bacharel. Daí, então, você faz uma prova da OAB, sendo ela aprovada, você se inscreve. Desde então, você está apto. Entretanto, a advocacia, não são todos os atos da justiça que são dados pelo advogado. Existe a exceção que é o habeas corpus. E vamos lá falar da advocacia. A advocacia, ela é uma função tão essencial à justiça que ela está elencada no nosso artigo 133 da Constituição Federal,
no capítulo das funções essenciais da justiça. Qual seria o que diz esse artigo? Que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Para mais, tem a nossa lei federal, que é 8.904/94, que no seu artigo 2º também ele reforça o sentido do advogado ser indispensável à administração da justiça, e no seu parágrafo 1º, onde vamos entrar no Ministério Privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Vamos lá. Antes de assumir um compromisso com o cliente, nós temos aquela função social como advogado. Eu sempre falo, e logo quando eu iniciei, eu guardei isso comigo, de um grande advogado aqui, Dr. Jorge, que ele falou com as seguintes palavras: nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa, pelo fato de que, quando o cliente te procura, a primeira análise técnica jurídica somos nós que fazemos. Nós que vamos dar a direção, nós que iremos formular as teses e nós que iremos conduzir se o processo será judicial ou não. É isso que eu falo, é o misto. Você ser advogado, você realmente tem que gostar da profissão. E umas frases fortes que sempre é falada nas palestras, que advogado não é profissão de covarde. Como bem colocado com a doutora Bruna, se realmente todos os advogados, ao adentrar, soubessem de suas prerrogativas, muitas coisas mudariam no seu dia a dia, pelo fato de não aceitar certas violações de prerrogativa, que o advogado diariamente tem suas prerrogativas violadas. Então, o advogado ele tem que estar atento. Hoje, o fato de a gente participar de comissões e estar dentro do grupo da OAB facilita o acesso, facilita em tudo, porque qualquer problema ao qual a gente tiver, a gente pode contar com a comissão de prerrogativa, que ela é bem atuante. E qual a responsabilidade do advogado? A responsabilidade social. Aí eu falo para os advogados como eu, iniciantes, os jovens advogados, que a partir do momento ao qual você se torna advogado, você é visto com outros olhos pela sociedade. Quando você passa, você pode estar na academia. O que você tiver, a pessoa primeiramente não fala, Tiago está ali, não. Muitas das vezes, pelo fato de você estar interior, é o advogado. Então, não vem você como você se torna a segunda pessoa. A primeira pessoa é você estar como advogado. Então, todas as suas funções, todas as suas atividades, seja elas inerentes à advocacia, vai se vincular. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, toda a cautela, como se posicionar. Não é que você tenha que mudar a sua característica de ser. Obviamente que você agora está em outro nível, você é um advogado, então você tem uma responsabilidade a mais. Pelo fato de que você é detentor de conhecimento. Então, obviamente, todos os locais onde você vai, você pode estar na academia, chega doutor, deixa eu tirar uma dúvida com você, dificilmente que você está em um lugar que você se apresenta, ou que sabe que você é advogado, você não é indagado de qualquer situação. Então, muitas das vezes, eu falo por experiência própria, que às vezes eu tenho rede social, mas na minha rede social eu tenho a minha vida pessoal. E às vezes eu nem posto tanta questão de trabalho. Mas eu já fui indagado muitas vezes, você não parece ser advogado, porque você posta certas coisas na rede social. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter. Isso é uma experiência ao qual eu passei, que a gente vai se adequando tanto nas redes sociais quanto na vida pessoal, para você se portar como tal. Querendo ou não, nós somos advogados, então nós temos respeito, nós temos essa consciência de fazer cumprir a lei. Então, a gente tem que perceber que
formadores de opiniões. Então, obviamente, que uma indagação sua, um posicionamento seu, seja ele pessoal ou em rede social, pode ter uma repercussão maior do que uma pessoa que talvez não seja da área jurídica, ou talvez que não tenha um conhecimento técnico. Então, a advocacia é isso, você também tem que querer ser advogado. Eu falo que a pessoa nasce com aquele com o mistério de ser advogado, porque é tão bom advogar, eu falo por experiência própria. Eu tenho 6 anos já de advocacia, mas em algumas situações eu me sinto como se fosse o primeiro atendimento. É aquele amor que você tem que ter, aquele carinho quando você atende as pessoas, porque ninguém procura um advogado quando está tudo bem. A pessoa só vai te procurar porque ela já deve ter procurado, feito outras buscas incessantemente e não conseguiu solução. Então, a gente também tem que saber diferenciar todo esse peso que a gente recebe de todas essas informações, de todos os problemas. Eu falo que eu atuo mais na área criminal, atuo também no civil, mas a área criminal é bastante pesada, a carga é pesada. Então, a gente tem que saber deixar essa carga no ambiente de trabalho, para que isso não entre na nossa vida. Então, tem todo esse molejo que você tem que fazer e saber diferenciar, porque a advocacia, ela hoje está cada dia mais difícil. Com esse tempo de pandemia, eu falo aqui na minha cidade o fato de um processo criminal, para você ter um sucesso a mais, além de peticionar, tem a questão do despacho presencial, de você falar sua tese, de você expor todos os argumentos e os fatos ali, é totalmente diferente hoje em dia. Você não tem mais acesso ao magistrado, você não tem mais acesso ao servidor, hoje é tudo online e é algo que veio para ficar. Então, nós temos que se adaptar a isso, devemos se adaptar, porque provavelmente não tão cedo irá voltar às atividades jurídicas. Mesmo que aqui agora, com o novo magistrado que entrou na comarca, está sendo bem dinâmico. Ele já está fazendo audiência de custódia, não presencial, mas sim por videoconferência, ao qual facilita mais, porque era um ato que nós não éramos mais contratados, porque não existia mais esse serviço. Então, há mais de um ano aí que a advocacia parou. E, para finalizar, nós temos que entender que nós não estamos subordinados ao Estado. Nós não estamos subordinados aos demandos e mandos do judiciário. Nós temos que saber nos posicionar. E nós não podemos nos curvar jamais às ilegalidades e às omissões que estão acontecendo. Temos que nos unir cada vez mais, nós jovens. Essa união aqui também eu vejo muito, muito, muito contundente, e sempre buscar fazer o melhor. A advocacia é isso, você nunca é sozinho. Sempre procure buscar parcerias, sempre procure ajudar o próximo, porque você sempre vai precisar de algo. Você nunca vai estar sozinho. E, finalizando, agradecer a todos que estão presentes, agradecer a Dione aí pela condução do excelente trabalho, a doutora Bruna que participou e a doutora Otto que vai me suceder aí. Obrigadão e boa noite. Boa noite. Agradeço a participação do doutor Tiago Eloy. E agora eu vou apresentar o doutor Otton Dantas, especialista em Direito do Trabalho e Prática Processual Civil, presidente da OAB Jovem, subseção de Itabuna, presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB, subseção de Itabuna, diretor jurídico do Itabuna Esporte Clube e diretor municipal de Indústria e Comércio. Tema: meios alternativos de acesso à justiça e os desafios pós-pandemia. Passo a palavra para o doutor Otton Dantas. Muito obrigado, Dione. Uma boa noite a todos. Uma boa noite
a todos os que estão nos acompanhando neste grande congresso da Jovem Advocacia, um dos maiores congressos, né, sem dúvida alguma, da Jovem Advocacia do nosso país. Infelizmente, estamos enfrentando este período de pandemia, mas a OAB Jovem Bahia está de parabéns por promover um evento tão grandioso, um evento magnífico, que dá a oportunidade de todos nós adquirirmos o conhecimento, nos desenvolvermos profissionalmente. Aqueles que estão entrando na ordem dos advogados agora já estão tendo a oportunidade de presenciar e participar de temas tão importantes no mundo, na esfera jurídica e na nossa atualidade. Estendo aqui os cumprimentos aos nossos colegas da bancada virtual, Dione Tavares, nossa mediadora, a colega Bruna Suassuna, nossa presidente da OAB Jovem de Itaberaba, nosso colega e irmão Tiago, doutor Tiago, presidente da OAB Jovem de Itamaraju, grande amigo, e como ele mesmo informou, né, tivemos a oportunidade de participarmos de eventos de forma presencial e hoje estamos aqui novamente nos encontrando, debatendo assuntos muito importantes. Estendo também os cumprimentos à OAB Jovem Bahia, na pessoa da nossa presidenta, Sarinha Barros, e a todos os membros da diretoria, essa grande diretoria que vem fazendo um trabalho magnífico também para a nossa classe, aproximando a jovem advocacia do interior da seccional. Então, parabéns a todos da OAB Jovem Bahia, e como não poderia deixar também de agradecer à OAB Jovem da subseção de Itabuna. Eu falo isso, faço questão de todos os eventos, todas as oportunidades, de agradecer a essa comissão, que é excepcional. Se todos, com muito orgulho mesmo, eu faço questão de elogiar, porque se cada um de vocês aí tiver a oportunidade de conhecer esses diretores que tanto nos ajudam, vocês vão ver que a advocacia, principalmente a jovem advocacia, nos orgulha e nos impulsiona em decorrência das atitudes, dos gestos de pessoas tão maravilhosas que vêm contribuindo diariamente, principalmente para a nossa subseção. Então, em nome da nossa vice-presidente da OAB Jovem Itabuna, a doutora Vanessa Arruda, estendo a todos os outros diretores me peço licença agora para falar da minha comissão, com muito orgulho e com muita honra que eu digo isso aí. E iniciando a nossa abordagem, o tema escolhido, né, foi meios alternativos de acesso à justiça e os desafios pós-pandemia. Nós nos deparamos diariamente com embates, com diálogos, principalmente referente aos desafios da advocacia nesse período de pós-pandemia. Todos nós não sabemos quando isso vai acabar, mas temos a certeza que um dia tudo isso aí vai acabar e retomaremos as nossas atividades normais. Porém, até então, é uma incógnita e que desperta esse interesse, essa necessidade de dialogarmos, de debatermos acerca destes desafios. O acesso à justiça, a efetivação do acesso à justiça, é uma garantia constitucional, é um princípio, né, constante no artigo 5º da Constituição Federal, e que todo ser humano possui esse direito de acesso à justiça. Mas, diariamente, não é isso que a gente se depara. Muitas pessoas deixam de exercer o seu direito de acesso à justiça por algumas peculiaridades. E quais seriam essas peculiaridades, né? Nós podemos citar aqui o desconhecimento do direito. Muitos, os leigos, eles desconhecem o direito que possuem e aí acabam não tomando a providência cabível, não procurando um advogado para lhe defender, justamente por esse desconhecimento. E logo mais eu vou falar um pouco da importância da jovem advocacia, que entra justamente nesse desconhecimento por parte dos leigos do direito. Uma outra problemática também que dificulta muito o acesso à justiça é a descrença na nossa justiça atual. Infelizmente, a corrupção também chegou ao nosso judiciário, e isso causa um desconforto, uma descrença, causa uma dúvida
e todos, né, principalmente os leigos também, em relação ao judiciário, ao poder judiciário. Muitas vezes as pessoas pensam duas vezes antes de acionar a justiça, justamente por não acreditar no nosso cenário, no nosso poder judiciário. Além do atraso, né? Nós estamos nos deparando com o acúmulo de processos, muitos desses travados, sem nenhum encaminhamento, principalmente agora, neste período de pandemia. Então, muitas pessoas também pensam duas vezes antes de acionar a justiça pela demora, pelo atraso e pela descrença no nosso poder judiciário. Então, de que forma a advocacia, em especial o tema da nossa abordagem, de que forma a jovem advocacia pode lidar com essa situação, pode inserir nesses procedimentos na garantia do acesso à justiça a todos, que é direito de todos. E a jovem advocacia, ela possui, então, um papel fundamental. A advocacia mais experiente, muitos anos de atuação profissional, muitos já estão cansados, muitos já possuem uma rotina, e essas inovações que vêm acontecendo, principalmente nos sistemas judiciais, acabam que dificultando muito mais para aqueles advogados que já vêm com a caminhada profissional do que o jovem advogado que inicia a sua carreira. Por quê? O advogado que já vem com uma bagagem, que já vem com experiência, ele precisa se reinventar, se reciclar, já vem com um costume, determinado costume, e de uma hora para outra ele sente a necessidade de se reciclar, de se reinventar. Já o jovem advogado, não. O jovem advogado já adentra a ordem dos advogados com essa realidade. Os sistemas estão cada vez mais modernos, as audiências estão ocorrendo em decorrência da pandemia, mas provavelmente irão continuar ocorrendo audiências de forma virtual. Então, o advogado jovem, ele já entra num cenário já preparado para ele. Ele não vai precisar se reinventar, não vai precisar se reciclar, ele vai precisar somente se adaptar. Então, o jovem advogado, mais uma vantagem, é que o jovem advogado possui esse impulso, possui essa vontade de se inserir no mercado de trabalho, essa vontade de estar ali produzindo as peças, de estudando os processos, não age já de forma automática como a advocacia experiente. Então, isso aí é muito importante. O jovem advogado, ele possui essa importância, esse dinamismo, essa vontade de atuar nos processos, de garantir o acesso à justiça, né, por todos os que possuem esse direito. E falando um pouco da jovem advocacia, né, é necessário também relatar um pouco da minha vivência. Eu deixei há pouco tempo de ser um jovem advogado, completei os 5 anos de atuação profissional, mas, como diz o nosso eterno presidente do jovem, né, Dr. Hermes Hilarião, um grande amigo, nós também, além de Hermes é o eterno presidente da advocacia jovem. Nós, jovens advogados que aqui estamos presentes, somos eternos combatentes e guerreiros defensores da jovem advocacia. Então, independente se for jovem advogado, se não for, nós seremos sempre eternos combatentes e defensores da jovem advocacia. E falar da jovem advocacia, para mim, é motivo de muito orgulho. Eu não sei lidar com outro tema dentro do direito se eu não priorizar a jovem advocacia. Todos os meus atos, todas as minhas falas, meus diálogos, todos são voltados principalmente para a jovem advocacia. Então, eu iniciei na OAB, participando das atividades, recebi minha carteira, já passei a participar de algumas atividades promovidas pela OAB, pela nossa subseção aqui de Itabuna, e, de forma repentina, já recebi o convite para participar e presidir a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Ou seja, hoje eu estou aqui presidindo a OAB Jovem, lidando com a jovem advocacia, mas na OAB, logo de cara, eu iniciei presidindo a Comissão de Direito da Pessoa Idosa. E, para mim, foi uma experiência magnífica, uma experiência, para mim, que eu gosto de trabalhar com idosos, eu gosto deste público, eu sinto um carinho mesmo por
pela pessoa idosa, e isso aí me fez crescer profissionalmente. Foi um trabalho gratificante, uma experiência fora de sério, e que eu vou guardar, sem dúvida alguma, para o resto da minha vida. E esse trabalho, junto aos idosos, foi o que me permitiu chegar até a presidência da OAB Jovem, daqui da nossa subseção. Então, com muita honra, eu recebi o convite e, sem dúvida alguma, já venho aí há praticamente 3 anos à frente dessa comissão, e é um trabalho diário, é um trabalho árduo. A gente conta, né, com o privilégio de conviver com pessoas, diretores magníficos, que nos possibilitam continuar realizando esse trabalho voltado à jovem advocacia. Este ano não, desde o ano passado, com o início desta pandemia, os trabalhos dificultaram bastante. Nós passamos aqui por situações, e isso é uma realidade em várias subseções, passamos por situações difíceis, nas quais não poderíamos colocar em prática todos os projetos que nós preparamos, todas as atividades, e eu fiquei um pouco receoso e angustiado em ver aqueles jovens advogados adentrando, recebendo a carteira e não tendo a oportunidade de se inserir nas atividades da nossa subseção, não tendo a oportunidade de criar o vínculo com os outros advogados, e aquilo ali, a gente sabe, é o que dá força para a gente desenvolver o nosso trabalho. Então, foram meses de angústia que a gente só pôde amenizar um pouco essa situação em novembro do ano passado, na qual a gente passou a realizar a entrega de carteiras de forma virtual. Ainda assim, enfrentamos muitas dificuldades, porque o jovem advogado recebia a carteira de forma virtual e continuava sem ter o vínculo, sem poder participar das atividades promovidas pela subseção. Foi aí que, desde do final do mês passado, que a gente passou finalmente a realizar a entrega de carteiras, toda a solenidade de entrega de carteiras, de forma presencial. Então, foi um momento bastante emocionante, não só para todos nós que estamos ali na organização, na entrega das carteiras, mas também para os familiares, os amigos dos advogados e advogadas que adentram a nossa ordem. Então, a gente vem realizando já esse trabalho, fizemos a primeira reunião da nossa comissão para colocar em prática todos os projetos que já haviam sido planejados e que agora a gente vai dar um passo adiante nessa concretização, e, se Deus quiser, tudo der certo, passar esse momento de pandemia, a gente vai retomar todas as atividades e, sem dúvida alguma, poder participar de um congresso maravilhoso como esse de forma presencial também. Daí se dá a importância da jovem advocacia dentro da nossa ordem, né? A jovem advocacia é quem movimenta toda a classe, a jovem advocacia é quem garante o sustento da nossa classe, é quem possibilita que o advogado e a advogada ingresso na ordem possa ter condições de desenvolver seu trabalho profissional, de garantir o seu contato, o seu vínculo profissional com os outros colegas, e também de criar sua clientela, sua rede de clientes, que isso aí é muito importante. Um advogado jovem, ele precisa, eu digo sempre nas entregas de carteira, o jovem advogado, ele precisa se aparecer, precisa, lógico, da forma correta, atendendo tudo que o Código de Ética e o Estatuto estabelece, mas o jovem advogado, ele precisa se aparecer, ele precisa mostrar o serviço, mostrar a sua cara, mostrar a sua força dentro da nossa ordem. E, chegando já na fase final da nossa abordagem, gostaria de conscientizar a todos que estão aqui participando, que nos acompanham, acerca da dificuldade, da gravidade que é este vírus, que a gente possa, a cada dia, vencer mais uma batalha, que a gente possa se conscientizar o próximo, de que este período é passageiro, mas requer muita responsabilidade
e a gente está aqui participando, tendo a oportunidade de poder participar de um evento maravilhoso, um evento importante, mas muitos já se foram em decorrência da irresponsabilidade ou até mesmo de diversas fatalidades que vêm acontecendo. Então, no mundo de hoje, a gente precisa, sim, ter essa conscientização e saber ajudar o próximo, independente de tudo o que vier a acontecer. Gostaria de agradecer, primeiramente, a OAB Doutor Jovem Otton Bahia. Dantas, Oi. restam 5 minutos para as considerações finais. Certo? Gostaria de agradecer, primeiramente, ao OAB Jovem Bahia, novamente na pessoa da nossa presidenta, Sarinha Barros. Agradecer pela oportunidade de estar aqui dialogando com todos vocês, nobres colegas. Gostaria de agradecer também a nossa OAB Jovem, da subseção de Itabuna, ao presidente da CAAB, né, doutor Luiz Coutinho, grande amigo, guerreiro, combatente, que nos possibilita diversos benefícios através da nossa CAAB, como uma forma de amenizar a situação, o estresse diário da advocacia. Gostaria também de registrar esse agradecimento e ao nosso presidente da OAB Bahia, doutor Fabrício Castro. É um imenso prazer fazer parte da Jovem Advocacia, contribuir para o crescimento daqueles que estão entrando na nossa ordem e continuar participando destes eventos, dessas atividades, ter o privilégio de compartilhar conhecimento com esses colegas, principalmente os que estão aqui hoje nesta bancada virtual. Finalizando a minha fala, gostaria de dizer uma frase, né, que sempre é dita nos eventos da Jovem Advocacia e que hoje eu reforço com muito orgulho desta carteira, que a OAB Jovem, ela tem voz e tem vez, e que nós sejamos agentes transformadores do ambiente em que estejamos e principalmente da nossa classe da Jovem Advocacia. Muito obrigado a todos. Agradeço a participação do doutor Otton Dantas, agradeço também a presença de todos e todas, em especial a doutora Sara Barros, presidenta da OAB Jovem, por este brilhante evento. Um bom congresso para todos.